noite, querido. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Graça e paz da parte de Deus. Oh, maravilha. Já faz uns dias a qual estamos sem colocar uma live aqui. O Espírito Santo tocou-nos para que nós pudéssemos compartilhar esta palavra com os amigos e amigas. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Eu tava vendo aqui na Bíblia que eu tava observando aqui na Bíblia. Dura coisa, hein? Dura coisa. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. O Evangelho, ele tem que ser pregado a fim de se cumprir a vontade de Deus e não a dos homens. O Evangelho, ele tem que ser pregado a fim de que se cumpra a vontade de Deus e não a dos homens. Você está entendendo? Não a dos homens. Eu quero mostrar para você, dentro da Bíblia, que mesmo a autoridade para batizar Jesus estando com João, porque profetizou o profeta Jeremias sobre ele, o profeta Isaías, sobre João. Você entende? Que esse é o anjo que vai preparar o caminho para o Senhor. Mas mesmo assim, quando Jesus veio para João, com humildade, ele tenta passar a autoridade para Jesus. Mas que Jesus fez? Com certeza, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concedeu essa autoridade para João. No entanto, que o profeta Isaías profetizou. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque já o reino do céu é chegado. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. E tinha João a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Você entendeu? O Evangelho não é sobre o que eu quero e que você quer. O Evangelho é sobre aquela uma coisa que Maria escolheu. É sobre aquilo que Paulo ele fez de todas as coisas esterco por causa de uma coisa só, a sublimidade de Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre o meu querer e o teu querer, não é sobre a minha vontade e a sua vontade, mas é sobre
é a fim de se cumprir a vontade de Deus. Olha só, agora vamos para o batismo de Jesus. Então João, ele tinha essa autoridade que ele recebeu do próprio Deus para preparar o caminho do Senhor. João, ele fez questão de mostrar que ele foi profetizado, que ele não era nenhum falso profeta, porque assim disse Jesus, que o falso, ele não entra pela porta. O falso, ele não entra pela porta das ovelhas, o falso pastor. O falso pastor, ele não entra pela porta da ovelha. Aquele que entra pela porta da ovelha é o pastor. É aquele que entra com autoridade pelo Espírito Santo, que recebeu a autoridade do Espírito Santo para fazer o que se cumpra a vontade de Deus. Aquele que pula a cerca é o sarteador. Você sabe o que é pular cerca? Pular cerca é quando você quer trazer pessoas para o reino de Deus, prometendo coisas palpáveis. Pular a cerca é quando você quer alimentar a ambição, quer fazer campanhas alimentando a ambição das pessoas. Isso significa pular cerca. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta das ovelhas. Ele vem falando a verdade. Ele vem falando que Cristo salva. Ele vem falando que Jesus morreu, que Deus deu seu único filho para morrer, para que todos tenham vida eterna. O verdadeiro pastor, ele vem falando, João 14, versículo 1. Eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vós esteja também. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta das ovelhas, dizendo assim, ó, fazendo a vontade do reino. Dizendo assim, ó, e todos aqueles que o receber, João capítulo 1, versículo 12, ele lhe dá poder de ser filho de Deus. Você está entendendo? O verdadeiro pastor, ele fala sobre a vontade de Deus. E não tem a ver com a vontade dos homens. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus foi da sua casa na Galileia ao rio do Jordão para ser batizado por João. Porque a autoridade estava com João. Ele era Jesus, o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Mas a autoridade estava com João. João era o anjo que prepararia. João era o anjo que prepararia o caminho. Então João, com toda a sua humildade, não queria fazer isso. Mateus 3,14. João disse, isso não está certo. Eu estou vendo aqui na Bíblia Viva. Dizia ele, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor? Você está entendendo? Mas Jesus disse, deixe que seja assim agora. Olha só,
Olha só, queridos. Eu já vi pessoas dizerem assim, ó. Cada um pensa de um jeito. Não. O evangelho é um só. O evangelho é a verdade. Não existe isso, o evangelho cada um pensa de um jeito. O evangelho é um só, é a verdade. Olha que Jesus disse aqui, ó. Deixe que assim, que seja assim agora. Porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. Você está entendendo? Jesus, ele estava debaixo de uma submissão do Pai. Ele quis mostrar que era necessário que se cumprisse o que estava escrito. Que era necessário que se cumprisse o que o profeta tinha profetizado. Ah, mas a gente tem que tomar cuidado com as pessoas. Jonas deu o maior cajado na cidade de Nínive. Ele disse assim que Nínive seria subvertida. E milhares caiu de joelho, se vestindo de saco, e reconheceram o poderio do nosso Deus. Reconhecendo o poderio do nosso Deus. Como queremos que as pessoas que estão no pecado, elas ouvem a palavra de Deus e venham receber a palavra de Deus sem se entristecer, sem ser confrontado. Lembre-me bem que quando eu fui a primeira vez na igreja, Deus usou o pastor e ele pregava, parecia que estava falando só comigo. Eu disse, eu nunca mais o ouvi nessa igreja. Alguém contou para ele, porque ali tinha o presbítero Altamir que me conhecia. E eu fui através da minha mãe. Eu falei, minha mãe deve ter contado pro pastor as trapalhadas que eu faço, porque ele tá falando na minha vida. E eu fiz uma promessa para mim mesmo de não voltar mais ali. Mas, querido, lembra que quando Ezequiel comeu do livro, era amargo? E depois se tornou doce como mel? Na hora que eu comia aquela palavra era amarga. Mas depois eu fui se alimentando, ela se tornou doce como mel. Ela começou a fazer bem para minha alma. O Espírito Santo, como diz em João, capítulo 16, versículo 8, convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, revelando para o homem pecador a necessidade de reconciliação com Deus. Você está entendendo? É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Pode pregar. Deus disse para Jeremias, aquele que tiver sonhos mentirosos, fale o sonho, mas aqueles que tiver a minha palavra, fale a minha palavra. Porque o que tem a palha com o trigo? Então Deus estava dizendo que aqueles que contam sonhos mentirosos, o sonho mentiroso é considerado como a palha que é tirada do trigo. Mas aquele que prega a palavra
é considerado, a palavra é considerada como trigo. Você está entendendo? Então, com certeza, quando a pessoa receber a verdade, ela vai ser confrontada. Ela vai ser confrontada, porque ela está no pecado, porque ela está seguindo as suas próprias diretrizes. Então ela vai se entristecer, ela vai falar que nem eu, ela vai falar assim, eu não volto mais nessa igreja. Estão sabendo das coisas que eu faço. Mas se eu sou um escolhido, eu vou ficar triste. Eu vou ficar talvez uma semana sem voltar naquela igreja. Mas se eu sou um escolhido de Deus, o Espírito Santo, ele vai me convencer dos meus pecados. Porque o próprio Deus, Jesus disse que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é da cesta básica na igreja. É claro que a gente tem que ter a obra de caridade na igreja, mas não é da cesta básica, não. Não é sortear brinde na igreja para chamar a atenção de pessoas, não. Para converter as pessoas, não. O que converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós olhar, tudo que fala na Bíblia fala para que se cumprisse o que foi profetizado pelo profeta. E quem revelou para o profeta profetizar? Deus. Então aquilo que Deus falou tem que ser cumprido. Não é a nossa vontade. Não é porque eu quero ter minha casa própria que alguém vai mudar a palavra para falar algo que eu quero ouvir. Se eu escolher a melhor parte, que é a palavra, essas coisas com o tempo, elas vão se cumprir na minha vida se eu trabalhar. Elas vão se cumprir na minha vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus em João capítulo 7, versículo 64, Jesus ele perdeu a popularidade. Ele perdeu a popularidade quando ele, nos versículos anteriores, quando ele multiplicou os pães em peixe, as pessoas comeram tanto, e a Bíblia fala que depois Jesus ele pediu que os discípulos atravessassem, e ele subiu ao monte, porque as pessoas queriam tomar ele como rei. Você sabe o que é tomar Jesus como rei? É o que as pessoas estão fazendo hoje. Estão tomando o evangelho, estão tomando Jesus como rei das suas ambições. As pessoas, ai, que homem que é esse? A gente não viu eles. Um rapaz apresentou 3 pão e 5 peixinhos. Ele fez que esses 3 pão e 5 peixinhos se tornassem numa padaria, numa peixaria. Ai, que é isso? Esse vai ser o meu rei. As pessoas querem fazer de Deus os seus ídolos para suprir as suas ambições. Jesus se afastou deles. E ele estava tão interessado no pão e no peixe, comeram tanto, que perderam Jesus de vista. Porque quem está interessado naquilo que Jesus pode dar, que é dessa terra, perde Jesus de vista. Porque ele não é uma pessoa que ora, ele não é uma pessoa que jejua, ele não é uma pessoa que lê a Bíblia. Então ele acaba perdendo Jesus de vista. Observe que eles perderam Jesus de vista e, desesperado, eles procuravam para onde Jesus tinha ido. Porque eles não viram Jesus entrar no barco com os discípulos. Porque Jesus mandou os discípulos entrar no barco e ele subiu ao monte a fim de orar.
E quando Jesus voltou, eles chegaram desesperados. Mestre, aonde é que o Senhor estava? Jesus, conhecendo o coração deles, que eles não queriam era se relacionar. Eles estavam ali porque eles queriam comer de novo. Eles queriam comer de novo. Então Jesus disse assim, na verdade vos digo, que me buscai não porque viste o milagre e creste, mas porque comeste o pão e saciaste. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão me procurando por causa do vosso ventre. E não porque o milagre que vós viste gerou em vocês vontade de me conhecer profundamente. E a Bíblia falou assim que Jesus ele começou a pregar sobre a necessidade de comer do pão e de beber do sangue. E as pessoas começaram a escandalizar. Elas começaram a escandalizar. Mas ninguém pegou ele de surpresa. Jesus não ficava preocupado com aqueles que não criam em sua palavra. Sabe por que ele não ficava preocupado? Sabe por que Jesus não ficava preocupado com aqueles que não criam nele? Porque ele já sabia quem havia de crer e quem havia de não crer. Sabe qual que é o problema nosso? Que tem aquelas pessoas que não crê, que tem aquelas pessoas que não quer se relacionar, que tem aquelas pessoas que o objetivo delas não é a vida eterna. Mas porque elas são dizimistas, a gente quer ficar mantendo ela ali. A gente quer mudar a mensagem. A gente quer mudar a mensagem do evangelho para agradar as pessoas. Sabe por que Jesus não ficava preocupado com aqueles que não criam na sua palavra? Olha aqui porque, ó, João capítulo 7, versículo 64. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Olha no 7,65. E dizia Jesus, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Esse concedido aqui, ó, significa por isso que vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for permitido, não for consentido. Ele sabia que tinha pessoas ali que o Pai não tinha concedido a ele. Ele sabia que tinha pessoas ali que não cria nele, estava ali por causa do pão e o peixe. Então Jesus não ia mudar a sua mensagem para segurar essas pessoas. O que está acontecendo é isso. Tem aqueles que não são escolhidos. Tem aqueles que estão ali na igreja porque eles não querem Jesus. Eles querem que Jesus seja rei das suas ambições. Mas só que a maioria dos pregadores muda a mensagem. Pregam a mensagem e dizem que está fazendo culto para Deus. Mas o culto não é para Deus que eles estão fazendo. Eles estão fazendo culto para os homens. Para os homens. Mudando a mensagem, dizendo assim, se nós pregar duro, eles vão embora. É mentira. É mentira. Pode pregar a verdade. Porque aquele que é escolhido de Deus, ele pode ficar uma semana sem vir. Ele vai ficar moribundo em casa murmurando. Mas se ele é escolhido, ele vai voltar e vai ser transformado para a glória de Deus. Porque quem transforma, quem converte o coração do pecador é o Espírito Santo de Deus.
o Espírito Santo de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você acha que Jesus ia mudar a mensagem? Ele pregou a verdade. Quem quer quis, quem não quer, essa é a verdade. Aí as pessoas começaram a abandoná-lo. Não pegou ele desprevenido. Ele já sabia. Ele já sabia. Eles estavam ali, eles comeram pão, eles rotaram e o procuraram novamente para o fazer rei das suas ambições. Você está entendendo? Hoje parece que somos nós que ganhamos as almas para Jesus. Não é Jesus que escolheu elas antes da fundação do mundo. Parece que somos nós, com as nossas habilidades, com um jeitinho, me dê perdão da palavra, mas com um jeitinho macabro de transformar o reino em comida e em bebida, mudando a mensagem do evangelho para agradar os homens. Jesus não ficou preocupado com as pessoas que foram embora. Observe que 12 ficaram e um ainda era um diabo. Um ainda era um diabo. Jesus olhou para eles e disse assim, ó, quereis e vós também? Porque quem é de Deus, quem é escolhido, pode bater. Ele fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando a palavra vem, ele fala, nossa, eu preciso mudar. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a jejuar. Quanto tempo mais que eu não ouvo louvor dentro de casa? Quanto tempo que eu não ouço mais um louvor no meu celular? Eu preciso tomar vergonha na cara. Ele fala, pode bater, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Aquele que está em busca do trigo, ele quer comer trigo. Mas aquele que está em busca da palha, ele vai ter comichão no ouvido. Sabe o que significa ter comichão no ouvido? A palavra para comichão no ouvido significa irritação. Tem aqueles que se irritam com a verdade. Eles começam a se irritar com a verdade. Então eles começam a procurar mestre sobre os seus próprios conceitos para coçar a irritação. Para coçar a irritação. Você está entendendo? A gente acha que é a gente que vai converter as pessoas, prometendo coisas. E como que eu estou pregando palha, não vai se cumprir. E quando elas verem que não vai se cumprir, elas vão embora. Elas vão embora, porque elas estão ali, não porque eu di Cristo para elas, mas porque eu falei sobre palha. Mas porque eu mudei a mensagem. A mensagem do evangelho é a fim de se cumprir a vontade de Deus. Jonas pregou tão pesado que diz que ele odiava o povo de Nínive. Eu não sei, parece que os historiadores falam que alguém daquela cidade tinha feito alguma coisa para a família de Jonas. E ele queria que toda aquela cidade perecia. Então ele chegou e falou, vou bater. E ele pregou, as pessoas caiu e recebeu o Senhor. O cajado dele foi mais duro do que coco. Mas as pessoas se converteram porque o Espírito Santo estava no negócio.
Então Jesus bateu nos discípulos, falou: quereis e vós também? Vá, vá, vá. Pedro mandou de volta, cheio de fé. Pedro falou: para onde nós iremos? O nosso objetivo é a palavra da vida eterna. O nosso objetivo não é comida e nem bebida, mas o nosso objetivo é a palavra, é a palavra, é a palavra. O nosso objetivo é a verdade, é a vida eterna. Agora hoje, irmãos, a gente tem que pegar leve. A gente tem que pegar leve. Sabe o que é o pegar leve dessa geração? É deixar de falar a verdade. É deixar de pregar uma mensagem que agrada a Deus. Para pregar uma mensagem que faz cócega no ouvido das pessoas. Faz cócega no ouvido das pessoas. Tudo que acontece na Bíblia escreve para que se cumprisse o que profetizou o profeta. Nada vai fora. É tudo dentro da palavra. Porque é sobre ele. É para ele. São todas as coisas. E quando ele está no negócio, se morrer, ele ressuscita. Quando a mulher é estéril, se ele quiser, ele faz a mulher ter 7 filhos. Quando é para ele, ele abre o mar para as pessoas passar. Quando é para ele, ele faz sair água da rocha. Quando é para ele, ele abre o Jordão. Ele derruba o muro de Jericó. Mas é por ele, é para ele, é por ele, é para ele. Ei, decalabra! Quando é para ele, ele não usa famoso. Ele usou uma escrava que estava na casa de Naamã. Naamã era leproso. E tinha uma escrava lá que conhecia o profeta Eliseu e conhecia o Deus de Eliseu. E quando ela ficou sabendo, mas só que ela era corajosa, hein? Ela não estava ali fazendo oração na casa de Naamã para Deus pesar a mão em Naamã. Oh, Senhor, pesa a mão em Naamã. Eu sou uma escrava que fui raptada do meu povo, fui transladada para cá. Mata ele. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Aquela escrava estava ali, a Bíblia nem fala do nome dela. Mas quando ela ficou, ela poderia falar assim: ele tem lepra? Esse homem que eu estou sob a sua custódia, esse homem que me trouxe em cativeiro, ele tem lepra? Tomara que morra. Porque quem sabe ele morrendo, eles me deixam embora. Mas quando ela ouviu falar, ela foi lá e falou: olha, existe um profeta que se ele desse uma palavra, o meu Senhor ficaria curado da sua lepra. E através daquela jovem, eles foram em busca do profeta. E o profeta pediu que ele desse 7 mergulhos no rio. E ele foi purificado. E a sua pele ficou que nem pele de bebê. Porque é para ele todas as coisas. Pague o preço. Fica sozinho. Mas não cometa boicote com a palavra. Para de boicotar a palavra. Ah, eu tenho que fazer, tem que fazer. Olha Jesus falando aqui para João. Deixa por agora, João. Eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai. Eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai.
E olha João falando aqui, arrependei-vos, porque já o reino do céu é chegado. Eu sou aquele que anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João falou, eu não estou aqui de bicão, não. E sabe que a Bíblia vai falar lá em João capítulo 10, versículo 41? Só para não ficar na minha palavra. Olha aqui, ó. João capítulo 10, versículo 41. Ê, Nedébia! Olha só. Versículo 40. João capítulo 10, versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. João já estava morto aqui, ó. João já estava morto, mas a mensagem de João, ela vivia. João estava morto, mas a mensagem de João estava viva. Porque o conteúdo da mensagem de João era Jesus. E olha que fala aqui no 41, 10:41. E muitos ia ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. O ministério de Jesus era de ensinar, pregar o evangelho e de curas e milagres. Mas o de João não. É necessário ter um milagre, é necessário ter as curas. Mas a Bíblia está falando aqui que João não fez sinal nenhum. Mas como ele veio preparar o caminho para o Senhor, então ele tinha que pregar a verdade. Se nós somos mensageiros de Jesus, nós temos que falar a mensagem que Jesus falou. Você pode ver que João apareceu pregando sobre o reino de Deus. Aí Jesus poderia aparecer pregando de outro jeito. Mas Jesus apareceu confirmando a mensagem de João. João apareceu pregando, é chegado a vós o reino do céu. E Jesus veio em segundo lugar falando, é chegado a vós o reino do céu. Porque essa é a vontade de Deus. Então João já estava morto, mas o povo guardou o que ele pregou. Porque as pessoas guardam o que você está pregando. Se não se cumprir, não é a verdade de Jesus. Então, quando elas viram Jesus aparecendo, pregando, eles falaram, olha lá, ó, é aquele um que João falou dele. Olha, do mesmo jeito que João pregou, do mesmo jeito que João falou que ele era, do mesmo jeito que João falou que ele era misericordioso, do mesmo jeito que João falou que ele curava, que ele libertava, que ele transformava, do mesmo jeito está se cumprindo para a glória de Deus. Como nós queremos que as pessoas não sejam confrontadas? Elas estão no pecado, então elas vão a primeira vez para a igreja. E quando elas estão ali na igreja, a gente pensa que é por causa de nós. Aí a gente fala, gente, vamos pegar leve. Vamos pegar leve. Profetiza que a vitória chegou. Senão ele não volta mais. Ele não volta mais. Vamos dar isso, vamos dar brinde, vamos fazer isso. Aí a igreja lota, mas as pessoas ficam pegadas só naquilo.
Qualquer coisinha que acontecer com ela, elas vão embora. Qualquer pisãozinho no pé, eles vão embora. Porque eles não estão em Cristo. Eles estão na campanha. Na campanha de revelação, na campanha de profecia. Então, qualquer coisa que estamos pregando, que não confronta as pessoas, que não confronta o pecado das pessoas, não é a palavra de Deus. Porque aquilo que me deixa confortável, você não lembra que Jesus falou? Que ele não veio para colocar remendo novo em pano velho. Quando ele estava falando sobre colocar remendo novo em pano velho, é como que se ele colocasse algo dele e a pessoa ficava do mesmo jeito. Não houvesse mudança na pessoa, não houvesse transformação na pessoa. Aquele que é escolhido, ele pode até ficar triste com você, mas ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e ele vai se converter, e um dia ele vai contar. Irmãos, eu queria contar aqui, eu tô tão alegre de estar aqui com os irmãos, tô tão alegre, já faz 3 meses que eu sou cristão dessa igreja. A primeira vez que eu vi, irmãos, a palavra veio de encontro comigo, o pastor estava pregando, parece que ele estava falando toda a minha vida. Eu falei, será que teve alguém aqui que veio aqui e contou minha vida pro pastor? E quando o pastor estava pregando, eu não engoli aquela palavra, eu falei, eu não vou aparecer mais aqui não. Falaram mal de mim aqui pro pastor, por isso que o pastor sabe da minha vida. Mas eu fiquei lá em casa deitado, e o Espírito começava a falar no meu coração, Deus começava a falar, é eu que falei com você, é eu que tô te chamando, é eu que te quero em meus braços. E agora, meus irmãos, eu voltei e aceitei Jesus, e estou feliz aqui, ó, com todos os irmãos. Então esse é o tema dessa mensagem. O evangelho tem que ser pregado a fim de se cumprir a vontade de Deus e não dos homens. E não dos homens. E tem mais. A Bíblia fala que Jesus ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho e curava toda sorte de enfermidade. Jesus ele nunca fez uma cruzada só de milagre. Mas Jesus ele pregava a palavra e como cumprimento ele curava as pessoas. Ele purificava os leprosos. Está aí essa palavra. Como que Jesus ele ia forçar alguém a acreditar nele se o Pai não lhe tinha concedido essas pessoas? Eram pessoas que cruzaram com ele no caminho. Pessoas que foram curadas, pessoas que comeram pão, pessoas que comeram peixe. Mas o intuito delas não era, o alvo delas não era Jesus. O objetivo dessas pessoas não era Jesus. E o Pai não lhe tinha permitido que essas pessoas acreditassem em Jesus. Então Jesus não ia mudar a mensagem para agradar essas pessoas. É isso que está acontecendo, a gente está mudando a mensagem
para fazer as pessoas ficarem dentro da igreja. A gente está mudando a mensagem. E tem mais, para terminar. Vamos supor que a gente estivesse lá. Aí a gente chegasse procurando Jesus. Estava deixando Jesus, uma multidão estava deixando ele. A Bíblia falava que eram muitos que já não andavam com ele. E muitos eram até discípulos dele. Eles diziam assim, olha só como Jesus pregou duro aqui. Eles diziam assim, duro é esse discurso, quem poderá suportar? E de repente a gente chegasse lá. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí a gente visse um homem com 12 discípulos e uma multidão que estava se afastando. Como hoje significa que aonde tem muitas pessoas tem Jesus, então com certeza sairiam correndo atrás daquela multidão. Ó, Jesus deve estar indo lá, ó, naquela multidão que está indo embora. Porque ele não é esse que está só com 12 pessoas. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. As pessoas estão indo atrás, elas observam onde tem bastante pessoas. E por ter quantidade, elas não percebem. Olha ali, com Jesus tinha 12, tinha qualidade. Mas um que estava ali ainda era um diabo, era Judas. Então hoje o objetivo das pessoas não é qualidade, é quantidade. É quantidade. Mas aqueles que têm Jesus, aqueles que querem a vida eterna, aqueles que querem a verdade, esses conhecem a voz do seu pastor. Esses conhecem a voz do seu pastor. Ele sabe que quem não entra pela porta das ovelhas, que quem não entra falando a verdade, que quem não entra falando sobre salvação, que quem não entra falando sobre a vida eterna, que quem não entra falando que existe céu e inferno, este é salteador. Aquele que é salteador, ele está sempre... Jesus não é suficiente para dar para o povo. Ele quer dar sempre um fogo estranho para chamar a atenção do povo. Ele quer sempre fazer fogo estranho para chamar a atenção do povo. Porque ele quer falar que tem um anjo ali, que tem um anjo aqui. Porque ele não acredita que Jesus, o Espírito Santo, é suficiente para converter. Quando Jesus mandou um homem colocar a mão em Saulo, porque Saulo tinha 2 nomes, Saulo, Paulo. O nome Saulo era um nome hebraico e o nome Paulo era um nome romano. Então Ananias teve um sonho que ele colocava a mão sobre Paulo para que ele pudesse ver. E Ananias falou assim, mas tem poder dos principais do sacerdote para matar todos aqueles que são teu. Observe que Jesus poderia falar assim, eu vou mandar um apóstolo lá pôr a mão sobre Paulo. Esse Saulo está endemoniado, eu vou mandar um apóstolo lá. Mas não, ele mandou Ananias. Ele mandou Ananias, sabe por quê? Porque o segredo não estava se era apóstolo, presbítero ou se era missionário ou pastor. O segredo estava no nome de Jesus.
Quando Ananias chegou lá, sabe o que Ananias apenas falou? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te encontrou no caminho de Damasco, ordenou que eu viesse aqui e colocasse a mão sobre você. O poder não está na placa do ministério. O poder não está em periquitar a campanha para chamar atenção. O poder está no nome de Jesus. Mas só que esse nome tem preço. Esse nome tem preço. Esse nome tem tempo. Para nós crer nesse nome é no tempo de Deus, é no tempo dele. Mas só que como a gente quer para ontem, então a gente faz um fogo estranho, a gente faz alguma coisa assim para chamar atenção, porque a gente quer para ontem. Mas aí as pessoas vê que não se cumpre, elas vão embora. Elas vão embora, porque não se cumpre. Guarda essa palavra. É para que se cumpra a vontade de Deus. Se não for para se cumprir a vontade dele, é melhor nem fazer nada. É melhor nem fazer nada. Vai ficar falando que ele falou uma coisa, sendo que ele não falou? Vai ficar falando que o reino de Deus é sobre comida e bebida, sendo que não é? Deus abençoe. Guarde essa palavra.